São Miguel Arcanjo, hoje eu me coloco diante de ti como pai, como mãe, como alguém que ama mais do que a própria vida. Eu não posso estar com meus filhos em todos os momentos, não posso ver todos os perigos, não posso controlar todos os caminhos, mas tu podes. Por isso eu te peço agora, protege meus filhos de todo mal visível e invisível, de acidentes, enfermidades, más companhias, inveja, perigos ocultos e ataques que eu nem imagino. Cobre-os com tuas asas poderosas, onde quer que estejam, na escola, na rua, em casa, dormindo ou acordados. Que nenhum mal se aproxime, que nenhuma palavra negativa os alcance, que nenhum plano do inimigo prospere. São Miguel, guarda a mente dos meus filhos, protege o coração deles, livra-os de caminhos errados e conduz cada passo segundo a vontade de Deus. Se houver medo, traz segurança. Se houver ameaça, traz livramento. Se houver lágrimas escondidas, traz consolo. Declaro agora, meus filhos estão selados, guardados e protegidos pelo céu. Nada faltará, nada os tocará, nada os desviará. Se você ora por seus filhos, curta, comente e escreva o nome deles, porque a oração de pai e mãe move o mundo espiritual. Hoje, meus filhos estão debaixo das asas de São Miguel Arcanjo, e assim será. Amém, glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, defensor poderoso da Igreja de Cristo, guardião incansável das almas que clamam por proteção divina. Prostramo-nos diante de ti neste momento sagrado, com o coração transbordante de súplicas e o espírito fervoroso de fé. Vem até nós, ó guerreiro invencível do exército de Deus, com tua espada flamejante que corta as trevas e dissipa todo o mal, com tua armadura resplandecente que reflete a glória do Altíssimo, com tua presença majestosa que faz tremer os demônios e estremecer os reinos das trevas. Hoje, neste exato instante, invocamos teu santo nome sobre nossos filhos, sobre nossas filhas, sobre cada criança e jovem que o Senhor confiou aos nossos cuidados. Eles são nossos tesouros mais preciosos, as joias de nossas vidas, a esperança de nossos corações. E por isso os colocamos sob teu manto protetor, rogando que os cubras completamente com tuas asas poderosas. São Miguel, sabemos que foste escolhido por Deus, especialmente para liderar a batalha contra Satanás e seus anjos rebeldes, e que tua vitória no céu continua a ressoar através dos séculos como um testemunho eterno do poder divino sobre todo o mal. Por esta mesma autoridade que te foi concedida pelo Todo-Poderoso, pedimos que estendas tua proteção sobre cada filho mencionado nesta oração, sobre cada nome que elevamos ao céu com lágrimas de súplica e gemidos de esperança. Ó poderoso arcanjo, vê como nossos filhos caminham em um mundo hostil à fé cristã, cercados por perigos visíveis e invisíveis que ameaçam sua integridade física, moral e espiritual. As escolas que deveriam educar muitas vezes doutrinam com ideologias contrárias aos valores do Evangelho, ensinando-lhes que não há verdade absoluta, que não existem princípios morais permanentes, que cada um pode criar sua própria realidade independentemente dos mandamentos divinos. Os amigos que deveriam edificar frequentemente arrastam para comportamentos destrutivos, oferecendo drogas, incentivando a promiscuidade, zombando da fé e ridicularizando aqueles que se mantêm firmes nos ensinamentos de Cristo. A internet, que poderia ser ferramenta de conhecimento e crescimento, transformou-se em campo minado onde pornografia, violência, blasfêmias e seduções diabólicas aguardam a cada clique, a cada scroll, a cada momento de distração. São Miguel, tu que vês tudo do alto do céu, conheces cada armadilha preparada pelo inimigo para capturar a alma de nossos filhos. Vem rapidamente em nosso auxílio, destrói com tua espada celestial cada laço preparado contra eles, cada plano maligno arquitetado nas trevas,
cada estratégia demoníaca desenhada para afastá-los do caminho da salvação. Que nenhuma tentação seja forte demais para eles resistirem, que nenhuma sedução seja atraente o suficiente para desviá-los da verdade, que nenhuma pressão social os faça renunciar aos valores cristãos que tentamos plantar em seus corações desde a mais tenra infância. Príncipe glorioso dos exércitos celestiais, imploramos tua intercessão especial contra os ataques diretos do demônio sobre a mente de nossos filhos. Quantas crianças hoje sofrem de ansiedade inexplicável, de medos irracionais que as paralisam e roubam sua alegria de viver. Quantos adolescentes são atormentados por pensamentos suicidas, por vozes interiores que os condenam e os levam ao desespero, por sentimentos de rejeição e inadequação que não correspondem à realidade, mas são plantados pelo inimigo para destruí-los. Quantos jovens adultos batalham contra vícios que se estabeleceram sutilmente em suas vidas, começando com experimentações aparentemente inofensivas e evoluindo para dependências que escravizam e destroem. São Miguel, tu que conheces as táticas do adversário, porque o enfrentaste pessoalmente na grande batalha celestial, vem agora e liberta nossos filhos de toda opressão espiritual. Quebre as correntes invisíveis que o inimigo lançou sobre suas mentes. Expulse os espíritos de medo, ansiedade, depressão e desespero que tentam fazer morada em seus pensamentos. Coloca teus anjos ao redor deles, como sentinelas vigilantes que jamais dormem, que observam cada movimento das forças das trevas e as repelem antes mesmo que possam aproximar-se. Que cada filho nosso tenha ao seu lado um anjo da guarda poderosamente armado, pronto para defendê-lo em qualquer circunstância, em qualquer momento, contra qualquer tipo de ataque espiritual. Defensor incansável da fé católica, pedimos que protejas especialmente a fé de nossos filhos nestes tempos de grande confusão e relativismo moral. O mundo lhes diz que todas as religiões são igualmente válidas, que não importa em que se acredita desde que se seja boa pessoa, que a Igreja Católica é ultrapassada e irrelevante para os tempos modernos. Professores ateus zombam das verdades sagradas em sala de aula, apresentando a fé como superstição ignorante e a ciência como única fonte confiável de conhecimento. Influenciadores digitais que nossos filhos admiram promovem estilos de vida completamente contrários aos ensinamentos cristãos, glamorizando o pecado e ridicularizando a virtude. São Miguel, fortalece a fé de nossas crianças e jovens, que possam permanecer firmes como rocha, mesmo quando tempestades de dúvidas e ataques intelectuais tentarem abalar suas convicções. Concede-lhes sabedoria para discernir a verdade em meio ao mar de mentiras que os cerca, coragem para confessar sua fé, mesmo quando isso os torna alvo de zombaria e perseguição, e amor profundo por Cristo que supere qualquer atração que o mundo possa oferecer. Que o Espírito Santo inflame seus corações com paixão ardente pelo Evangelho, que encontrem na Eucaristia força para resistir às tentações, que descubram na oração íntima com Deus o refúgio seguro onde podem descansar das batalhas diárias. Intercede junto ao trono do Altíssimo para que nenhum de nossos filhos se perca, para que todos permaneçam no rebanho de Cristo até o fim de suas vidas e alcancem a salvação eterna. São Miguel Arcanjo, rogamos também tua proteção física sobre nossos filhos em cada momento de suas vidas. Quando saem de casa para a escola, coloca teus anjos ao redor deles no caminho, afastando todo o perigo de acidentes, sequestros, assaltos ou qualquer violência. Quando estão em ambientes que desconhecemos, onde não podemos vigiá-los pessoalmente, sê tu seus olhos vigilantes e seu escudo protetor.
Quando viajam, seja em veículos terrestres ou aéreos, comanda as legiões angelicais para que os guardem de todo o mal e os tragam de volta em segurança aos nossos braços. Protege-os de doenças graves, de enfermidades que possam comprometer seu desenvolvimento ou ameaçar suas vidas. Afasta de seus corpos todo vírus, toda bactéria, toda célula maligna que tente se formar. Fortalece seu sistema imunológico, purifica seu sangue, sana qualquer órgão que esteja fragilizado. Se algum de nossos filhos já enfrenta problemas de saúde, toca-os com teu poder celestial e opera milagres de cura que glorifiquem o nome de Deus. Sabemos, poderoso arcanjo, que muitas doenças têm origem espiritual, resultando de maldições, feitiçarias ou ataques diretos do inimigo contra corpos inocentes. Por isso clamamos: quebra toda a palavra negativa pronunciada contra nossos filhos, anula todo ritual de magia negra dirigido contra eles, reverte toda energia maligna enviada por pessoas invejosas ou mal intencionadas. Que tua espada de fogo corte na raiz toda a obra das trevas direcionada contra nossas crianças e jovens, e que sobre eles permaneça apenas a bênção abundante do céu. Comandante supremo das hostes angelicais, pedimos que protejas o futuro de nossos filhos, seus destinos, seus propósitos divinos. Cada criança que nasce traz consigo um plano específico de Deus, uma missão única que só ela pode cumprir nesta terra. O inimigo conhece isso e trabalha desde cedo para destruir esse propósito, para desviar essas almas do caminho que Deus traçou para elas. Quantos talentos extraordinários foram desperdiçados, porque o demônio conseguiu levar jovens promissores para caminhos de destruição. Quantas vocações sacerdotais e religiosas foram abortadas porque Satanás plantou sementes de dúvida e medo em corações que o Senhor estava chamando. Quantos matrimônios abençoados jamais se concretizaram porque o inimigo separou pessoas que Deus havia destinado uma para a outra. São Miguel, não permitirás que isso aconteça com nossos filhos. Guarda os planos de Deus para suas vidas como um tesouro precioso, impedindo que qualquer força das trevas os sabote ou os altere. Se o Senhor os chama para o sacerdócio ou vida religiosa, remove todo o obstáculo que o demônio tente colocar em seu caminho e inflama seus corações com desejo ardente de consagração total a Deus. Se estão destinados ao matrimônio, preserva sua pureza até encontrarem o cônjuge que Deus preparou para eles. E quando esse encontro acontecer, que seja tão claro e evidente que não reste dúvida sobre a vontade divina. Se tem talentos especiais que devem ser desenvolvidos para a glória de Deus e o bem da humanidade, abre portas sobrenaturais para que esses dons floresçam plenamente e fecha toda porta que leve ao desperdício ou ao uso incorreto dessas capacidades. Que cada filho nosso descubra e cumpra perfeitamente seu propósito divino, realizando tudo aquilo para o qual foi criado e trazendo assim imensa glória ao nome do Senhor. Ó São Miguel Arcanjo, conheces profundamente a dor que dilacera o coração de pais e mães que veem seus filhos se afastando dos caminhos de Deus. É uma agonia indescritível, um sofrimento que não encontra palavras adequadas para ser expresso, uma angústia que nos visita nas horas mais silenciosas da noite, quando o mundo dorme. Mas nosso coração permanece desperto, sangrando em súplicas silenciosas. Quantas lágrimas foram derramadas sobre travesseiros solitários por mães que choram a rebeldia de seus filhos? Quantos pais se ajoelharam no escuro, quebrantados, sem saber mais o que fazer diante da transformação dolorosa daqueles que um dia foram crianças dóceis e obedientes? Vemos nossos filhos escolhendo amizades que os arrastam para abismos cada vez mais profundos, relacionamentos destrutivos que envenenam suas almas e corrompem seus valores. Observamos impotentes enquanto eles trocam as orações pela diversão mundana,
A missa dominical pelas festas regadas a álcool e drogas, os ensinamentos sagrados que lhes transmitimos por filosofias vazias que prometem liberdade, mas entregam escravidão. São Miguel, tu que vês nossas noites insones, tu que escutas nossos gemidos inaudíveis aos ouvidos humanos, tu que recolhes cada lágrima que derramamos em secreto, vem socorrer nossa aflição. Não suportamos mais ver nossos filhos caminhando em direção à perdição, flertando com perigos mortais, brincando nas bordas de precipícios espirituais. Nossa dor é a dor de quem ama profundamente, mas se sente totalmente impotente para resgatar aqueles que amamos das garras do inimigo. Poderoso Príncipe Celestial, como dói ver um filho que conheceu a doçura da fé, agora zombar das coisas sagradas. Como sangra o coração de pais que educaram seus filhos no temor do Senhor, levando-os fielmente à igreja, ensinando-lhes orações, contando-lhes histórias dos santos, apenas para vê-los na adolescência declarar que não acreditam mais em Deus ou que a religião é uma farsa inventada para controlar pessoas ignorantes. Essas palavras cortam mais fundo que qualquer espada de aço. Cada frase blasfema pronunciada por lábios que um dia recitavam Ave Marias é como um punhal atravessando nossa alma. São Miguel, sabe Deus como lutamos, como nos esforçamos para manter acesa a chama da fé em nossos lares. Quantas vezes fomos ridicularizados em nossas próprias casas por insistir em orações familiares? Quantas discussões enfrentamos ao estabelecer limites baseados em princípios cristãos? Quanto desprezo suportamos quando tentamos guiar nossos filhos pelos caminhos do Senhor? E ainda assim continuamos, mesmo sangrando por dentro, mesmo com o coração partido em 1000 pedaços, porque o amor de pai e mãe não desiste, não abandona, não se cansa de lutar pela salvação daqueles que geramos. Mas precisamos de tua ajuda, glorioso arcanjo. Sozinhos somos fracos demais. Nossas palavras humanas não penetram corações endurecidos pela rebeldia. Nossos argumentos racionais não convencem mentes seduzidas pelas mentiras do mundo. Vem com tua espada de fogo e rompe as correntes espirituais que prendem nossos filhos na incredulidade. Desfaz as vendas que Satanás colocou sobre seus olhos para que não vejam a verdade. Remove os tampões que o inimigo inseriu em seus ouvidos para que não ouçam a voz de Deus. Defensor dos aflitos, como é doloroso assistir impotentes enquanto nossos filhos destroem suas próprias vidas com escolhas terríveis. Vemos jovens brilhantes, cheios de potencial, desperdiçando seus talentos em vícios degradantes. Acompanhamos a deterioração gradual de adolescentes que se envolvem com drogas, começando com experiências inocentes e terminando escravizados por dependências químicas que consomem suas vidas inteiras. Observamos relacionamentos abusivos, onde nossos filhos são manipulados, usados, descartados e ainda assim voltam repetidamente para pessoas que só lhes causam sofrimento. Tentamos alertá-los, mas não nos escutam. Tentamos aconselhá-los, mas rejeitam nossa sabedoria como se fosse interferência antiquada e desnecessária. São Miguel, esta dor de ver os filhos sofrendo consequências terríveis de suas más escolhas enquanto nós nada podemos fazer é quase insuportável. É como assistir alguém que amamos se afogando, mas estar preso em correntes que nos impedem de alcançá-lo. Gritamos alertas que não são ouvidos, estendemos mãos que são recusadas, oferecemos salvação que é desprezada. E enquanto isso, o inimigo ri, satisfeito ao ver famílias despedaçadas, pais atormentados, filhos perdidos. Mas hoje declaramos: chega, não mais. Invocamos teu poder sobre esta situação, que tua intervenção divina faça aquilo que nossas forças humanas não conseguem realizar. Quebra a teimosia, rompe a rebeldia, destrói o orgulho que impede nossos filhos de reconhecerem que estão em caminho de destruição. Que sejam tocados por graça irresistível, que os faça cair de joelhos em arrependimento genuíno.
que abra seus olhos para verem o abismo que se aproxima, que mova seus corações ao retorno urgente para os braços do Pai Celestial. Arcanjo vitorioso, carregamos também a dor pesada da culpa e do questionamento constante. Passamos noites acordados, nos perguntando onde erramos, o que poderíamos ter feito diferente, quais sinais deixamos de perceber quando nossos filhos começaram a se desviar. Revivemos memórias buscando o momento exato em que perdemos sua confiança, a conversa crucial que não tivemos, a disciplina que não aplicamos ou que aplicamos de forma errada. Maridos e esposas se culpam mutuamente, atribuindo a situação dos filhos a falhas um do outro, criando feridas profundas no relacionamento conjugal que o inimigo explora para destruir também o casamento. Avós se torturam pensando que se tivessem orado mais, jejuado mais, sido mais santos, talvez seus netos não estariam perdidos. São Miguel, esta culpa nos consome por dentro. Sabemos que não fomos pais perfeitos, que cometemos erros, que houve momentos em que nossa própria fé vacilou e isso certamente impactou nossos filhos. Mas também sabemos que fizemos o melhor que pudemos com o conhecimento e as forças que tínhamos. Ensinamos o que aprendemos, transmitimos a fé que recebemos, amamos com toda a intensidade de que nossos corações imperfeitos eram capazes. Agora, mesmo reconhecendo nossas falhas, precisamos de misericórdia divina. Que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra cada erro que cometemos na criação de nossos filhos. Que a graça de Deus compense cada deficiência em nossa paternidade e maternidade. E principalmente que nossos filhos não sejam punidos por nossas inadequações. Se há débitos espirituais a serem pagos por nossas falhas como pais, que nós os paguemos, mas que nossos filhos sejam libertados e restaurados. Guerreiro invencível do exército divino, há também a dor lancinante de ver nossos filhos sofrendo ataques diretos do inimigo que nós, em nossa limitação humana, não conseguimos combater. Quantas famílias testemunham comportamentos inexplicáveis em seus filhos, mudanças drásticas de personalidade que não têm explicação natural, manifestações de raiva e violência completamente desproporcionais à situação. Há crianças aterrorizadas por pesadelos constantes onde seres horríveis as ameaçam. Jovens atormentados por vozes que os insultam e ordenam que se machuquem. Adolescentes que desenvolvem repentinamente ódio irracional por tudo que é sagrado. Sabemos que há uma guerra espiritual acontecendo, que forças demoníacas reais estão atacando nossos filhos, mas nos sentimos completamente despreparados para este tipo de batalha. Não fomos treinados em combate espiritual. Não sabemos como expulsar demônios. Não temos autoridade espiritual suficiente para enfrentar principados e potestades. E é aqui, glorioso São Miguel, que nossa dependência de ti se torna absoluta. Tu és especialista nesta guerra. Tu conheces cada demônio pelo nome. Tu tens autoridade que faz o inferno inteiro tremer. Vem lutar por nossos filhos. Vem com teus exércitos angelicais e estabelece perímetro de proteção que nenhuma entidade maligna possa atravessar. Expulsa cada espírito imundo que tenha ganhado acesso à vida de nossos filhos, seja através de práticas ocultas que eles mesmos experimentaram, seja através de maldições geracionais que vieram de antepassados, seja através de objetos amaldiçoados que entraram em nossas casas sem nosso conhecimento. Quebra todo pacto demoníaco, desfaz toda iniciação em seitas satânicas, anula toda consagração a entidades das trevas que porventura tenha sido feita sobre nossos filhos, com ou sem o consentimento deles. Príncipe dos anjos, sentimos também a angústia de pais cujos filhos se envolveram em práticas espirituais perigosíssimas por pura ignorância ou curiosidade. Na busca por pertencimento ou experiências diferentes, quantos jovens participam de sessões espíritas, consultam cartas de tarô, experimentam tábuas Ouija, assistem vídeos sobre rituais de magia
Envolvem-se com simpatias e amarrações, tudo pensando que é apenas diversão inofensiva ou energia positiva. Não entendem que estão abrindo portas para o mundo espiritual que não deveriam ser abertas, convidando presenças malignas para suas vidas, dando legalidade para demônios os atormentarem. E quando começam a colher as consequências terríveis dessas experiências, ansiedade inexplicável, depressão profunda, pensamentos suicidas, paralisia do sono acompanhada de presenças opressoras, sensação constante de estar sendo observado por algo maligno, já estão presos em teias espirituais complexas, das quais não sabem como se libertar. São Miguel, nossos filhos foram enganados. O inimigo se disfarçou de luz, prometeu-lhes conhecimento e poder, seduziu-os com mentiras sutis e agora os mantém cativos. Mas declaramos que tu és mais forte que todas as forças das trevas juntas, que teu poder libertador se manifeste agora sobre cada filho que caiu nessas armadilhas. Corta toda ligação espiritual ilícita, quebra todo contrato feito conscientemente ou inconscientemente com o reino das trevas. Liberta-os completamente de toda a opressão demoníaca resultante dessas práticas abomináveis. E protege aqueles que ainda não se envolveram com o ocultismo, colocando sobre eles discernimento sobrenatural que os faça rejeitar imediatamente qualquer aproximação com essas práticas mortais. Na poderosíssimo São Miguel Arcanjo, neste momento crucial de nossa oração, invocamos tua presença com intensidade ainda maior. Vem, Príncipe glorioso, vem com a autoridade que o próprio Deus te conferiu quando foste designado como defensor da Igreja e protetor das almas. Nós te vemos em espírito, majestuoso e terrível em tua santa ira contra o mal, empunhando tua espada flamejante, que corta as trevas como raio cortando a noite, cercado por legiões incontáveis de anjos guerreiros que aguardam teu comando para entrarem em batalha. Teu grito de guerra, quis ut Deus, quem como Deus, ainda ecoa pelos séculos como declaração eterna de que nenhum poder, nenhuma criatura, nenhuma força no universo se compara ao Deus Altíssimo. Hoje, neste exato instante, unimos nossa voz à tua proclamação. Quem como Deus para proteger nossos filhos? Quem como Deus para libertá-los das garras do inimigo? Quem como Deus para restaurar o que foi destruído e curar o que foi ferido? Nenhuma força das trevas se compara ao poder do Senhor que te enviou até nós. Nenhum demônio pode resistir quando invocamos teu santo nome sobre nossas famílias. Nenhum plano maligno permanece de pé quando tua espada de fogo é desembainhada contra ele. São Miguel, neste momento, coloca-te entre nossos filhos e todo o perigo que os ameaça. Estabelece muralha intransponível de proteção celestial ao redor deles. Que tua presença gloriosa brilhe sobre suas vidas com intensidade tal que dissipe toda sombra, toda escuridão, toda influência maligna que tente se aproximar. Arcanjo Santíssimo, invocamos especificamente tua intervenção sobre a mente de nossos filhos neste momento. Sabemos que a batalha espiritual se trava primeiramente no campo do pensamento, pois é na mente que o inimigo planta suas sementes de destruição antes que elas se manifestem em ações concretas. Quantos pensamentos suicidas foram injetados por demônios em mentes vulneráveis de adolescentes que passavam por momentos de fragilidade? Quantas ideologias destrutivas foram implantadas em cérebros jovens através de repetição constante em redes sociais, músicas, filmes e conversas com pessoas influenciadas pelo maligno? Quantos padrões de pensamento negativos, autodepreciação, medo paralisante, ansiedade crônica, obsessões doentias foram estabelecidos por ataques espirituais sistemáticos
contra a saúde mental de nossas crianças. São Miguel, vem agora e purifica completamente a mente de cada um de nossos filhos. Expulsa todo pensamento que não vem de Deus, toda ideia contrária à verdade revelada, toda imagem mental perturbadora que foi plantada pelo inimigo para atormentar e destruir. Limpa suas memórias de traumas e feridas que o inimigo explora para mantê-los em prisões emocionais. Cura as áreas do cérebro que foram danificadas por drogas, álcool ou qualquer outra substância que tenha alterado seu funcionamento normal. Restaura padrões saudáveis de pensamento. Estabelece fortalezas de verdade onde antes havia fortalezas de mentira. Renova completamente a estrutura mental de nossos filhos, segundo o padrão divino original. Que suas mentes sejam templos do Espírito Santo, fortalezas inexpugnáveis, onde nenhum pensamento maligno possa fazer morada, santuários de paz, onde a voz de Deus possa ser ouvida claramente, acima de todo o ruído do mundo. Comandante Supremo das hostes angelicais, clamamos também por tua proteção específica sobre o coração de nossos filhos. O coração é a fonte da vida, o centro das emoções, o lugar onde habitam nossos mais profundos desejos e afeições. Quando o coração é capturado pelo inimigo, toda a vida flui em direção errada, pois onde está teu tesouro, aí está também teu coração. São Miguel, protege o coração de nossos filhos das feridas emocionais profundas que o mundo inflige sem piedade. Quantas crianças carregam marcas de rejeição porque foram excluídas por colegas, ridicularizadas por diferenças, escolhidas por último em brincadeiras, ignoradas quando mais precisavam de aceitação. Quantos adolescentes sangraram interiormente quando corações que ofereceram em relacionamentos românticos foram despedaçados por traições, abandonos, usos e abusos. Quantos jovens desenvolveram armaduras emocionais tão espessas para se proteger de mais dor que nem mesmo o amor genuíno consegue penetrar essas barreiras. Todas essas feridas são portas abertas para o inimigo estabelecer fortalezas de amargura, ressentimento, incapacidade de confiar, medo de intimidade. Mas tu, poderoso arcanjo, tens bálsamo celestial que cura toda ferida do coração. Toca cada área machucada na vida emocional de nossos filhos, derrama óleo santo sobre cada trauma, cicatriza cada corte profundo deixado por experiências dolorosas. Remove as armaduras falsas que eles construíram e substitui por tua proteção genuína que permite amor entrar, mas mantém o mal fora. Restaura a capacidade de amar, de confiar, de se conectar profundamente com Deus e com pessoas saudáveis. Que seus corações se tornem jardins florescentes, onde o amor de Cristo cresce abundantemente, em vez de desertos áridos dominados pela dor. Glorioso defensor da fé, precisamos urgentemente de tua intervenção nas amizades e relacionamentos de nossos filhos. A Escritura nos adverte que más companhias corrompem os bons costumes. E vemos esta verdade se manifestar dolorosamente quando nossos filhos se associam com pessoas que os influenciam negativamente. Há amigos que são, na verdade, instrumentos do inimigo, estrategicamente colocados no caminho de nossos filhos para desviá-los do caminho correto. Alguns introduzem vícios, outros ridicularizam a fé. Alguns encorajam rebeldia contra autoridades. Outros modelam imoralidade sexual como se fosse liberdade admirável. E nossos filhos, em sua necessidade de pertencer e ser aceitos, muitas vezes escolhem permanecer nesses relacionamentos tóxicos, mesmo quando claramente percebem que estão sendo prejudicados. São Miguel, separa nossos filhos de toda a amizade maligna, que relacionamentos destrutivos sejam rompidos sobrenaturalmente, que pessoas com má intenção percam o interesse em conviver com nossos filhos, que grupos nocivos sejam dissolvidos pela intervenção divina. E, simultaneamente,
Traz para a vida de nossos filhos amizades santas, relacionamentos que os edificam na fé, companhias que os inspiram a serem melhores, amigos verdadeiros que os encorajam na caminhada com Deus. Que possam encontrar comunidade de jovens cristãos autênticos, onde sejam aceitos, amados e desafiados a crescerem espiritualmente. Se estão destinados ao matrimônio, preserva-os de relacionamentos românticos, prematuros ou inadequados que apenas trazem dor e desvio, e no tempo certo de Deus, apresenta-lhes a pessoa com quem devem unir suas vidas, alguém que compartilha os mesmos valores, que caminha na mesma direção espiritual, que será parceiro fiel na jornada para o céu. Príncipe Celestial, invocamos tua proteção militar sobre nossos filhos quando estão fora de nossa vista e alcance, quando vão para a escola, para a universidade, para o trabalho, para viagens, para lugares onde não podemos acompanhá-los fisicamente, que tua presença poderosa vá com eles. Designa anjos guardiões específicos para cada filho, guerreiros angelicais treinados e equipados para toda forma de batalha espiritual, que os cercam completamente, formando escudo impenetrável. Que estes anjos tenham ordens expressas de afastar todo perigo antes que chegue perto, de alertar nossos filhos quando estiverem prestes a entrar em situações perigosas, de guiá-los por caminhos seguros, mesmo quando não conhecem a geografia do lugar. São Miguel, há predadores humanos que o inimigo usa para destruir vidas inocentes, traficantes que buscam novos viciados, abusadores que procuram vítimas vulneráveis, criminosos que planejam sequestros, assassinos em potencial que circulam disfarçados de pessoas normais. Que teus anjos criem confusão nos planos destes agentes do mal, que desviem o caminho de nossos filhos para que jamais se cruzem com estas pessoas, que ceguem os olhos de predadores para que não vejam nossos filhos como alvos em potencial. Protege nossos filhos em estradas perigosas, que nenhum acidente de trânsito tire suas vidas ou cause lesões permanentes. Guarda-os em áreas urbanas violentas, onde balas perdidas ceifam vidas inocentes diariamente. Preserva-os de desastres naturais, incêndios, enchentes, terremotos e qualquer catástrofe que possa ameaçar sua segurança física. Que voltem sempre em segurança para casa, para nossos braços sãos e salvos, pela tua proteção vigilante. Guerreiro invencível, há poder especial quando proclamamos em voz alta tua autoridade sobre situações específicas. Por isso agora declaramos em nome de Jesus Cristo e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, todo vício que escraviza nossos filhos está quebrado neste momento. Toda dependência química, toda compulsão destrutiva, todo hábito pecaminoso que se estabeleceu em suas vidas é destruído agora pelo fogo do Espírito Santo. Declaramos liberdade completa sobre cada filho aprisionado em vícios. Que as correntes sejam rompidas, que os grilhões sejam despedaçados, que as algemas sejam quebradas. Se há filhos viciados em pornografia, que essa escravidão repugnante seja destruída totalmente agora. Que percam todo interesse em imagens e vídeos impuros, que sintam nojo do que antes os atraía, que sejam libertos da necessidade compulsiva de buscar este tipo de conteúdo. Se há filhos escravizados por drogas ou álcool, que toda dependência química seja quebrada neste exato momento. Que seus corpos sejam purificados, que seus cérebros sejam curados, que percam completamente o desejo por estas substâncias. Se há filhos presos em vícios de jogos eletrônicos que consomem todo o seu tempo e energia, que esta compulsão seja destruída agora. Que recuperem controle sobre seu tempo, que redescubram prazeres saudáveis, que seus cérebros sejam libertos dos ciclos viciantes criados
por estas tecnologias. São Miguel, tu que venceste Satanás e o expulsaste do céu, vence também todo vício na vida de nossos filhos e expulsa os demônios que sustentam estas escravidões. Que cada filho experimente libertação sobrenatural tão poderosa que testemunhas ao redor não tenham dúvida de que foi Deus quem operou o milagre. Defensor celestial, declaramos também neste momento: toda palavra de maldição proferida contra nossos filhos é anulada agora, em nome de Jesus. Professores que amaldiçoaram, colegas que rogaram pragas, ex-namorados que desejaram mal, pessoas invejosas que enviaram energias negativas, todas estas palavras caem por terra sem efeito. Revertemos toda a maldição e a devolvemos ao remetente multiplicada em bênção, pois assim nos ensinou Jesus: abençoar aqueles que nos amaldiçoam. São Miguel, que tua espada corte no ar espiritual toda flecha de palavra maligna direcionada contra nossos filhos, que teu escudo deflita todo dardo inflamado do maligno. Declaramos que nossos filhos estão cobertos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, marcados com o sinal da cruz em suas testas, selados com o Espírito Santo e, portanto, nenhuma maldição tem poder sobre eles. Quebramos também maldições geracionais que possam ter vindo através de linhagens familiares, vícios que passam de geração em geração. Doenças hereditárias, padrões destrutivos de comportamento, maldições lançadas sobre antepassados que tentam se manifestar em nossos filhos. Cortamos estas linhas de transmissão espiritual. Declaramos que nossos filhos são nova criação em Cristo, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, que não herdem maldições, mas apenas bênçãos. Que sejam a geração que quebra ciclos negativos e estabelece novos padrões de santidade e bênção para gerações futuras. Santíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento culminante de nossa oração, onde selamos tudo o que pedimos com fé inabalável na vitória já conquistada por Cristo e manifestada através de tua intercessão poderosa. Olhamos para trás e vemos toda a jornada desta oração como escalada em montanha sagrada, começando no vale de nossas necessidades e subindo gradualmente até este pico onde proclamamos com absoluta certeza: nossos filhos estão protegidos, estão cobertos pelas tuas asas poderosas, estão guardados pelos exércitos celestiais, estão selados com a proteção do Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará, porque maior é aquele que está neles e conosco do que aquele que está no mundo. Glorioso Príncipe dos céus, enquanto encerramos esta súplica fervorosa, sentimos paz profunda inundando nossos corações. Não porque nossas circunstâncias externas mudaram instantaneamente, mas porque confiamos completamente que tu atendeste nosso clamor e já estás operando em favor de nossos filhos, de maneiras que talvez nem possamos perceber ainda. A batalha continua, mas agora sabemos que não lutamos sozinhos. Tu peleja por nós, teus anjos guerreiam ao nosso lado. O próprio Deus dos exércitos comanda as operações em favor de nossas famílias. Com este conhecimento reconfortante, declaramos vitória antecipada sobre toda situação que ainda pareça impossível aos nossos olhos naturais. Defensor incomparável, enquanto concluímos esta oração, fazemos compromisso solene diante de ti e diante do trono de Deus. Não cessaremos de orar por nossos filhos. Esta não será a última vez que invocamos teu nome sobre eles, mas apenas uma entre milhares de orações que elevamos e ainda elevaremos ao céu. Comprometemo-nos a buscar a Deus diariamente pela proteção, libertação e salvação de cada filho, cada filha que o Senhor nos confiou. Prometemos manter vigilância espiritual constante, jejuar quando necessário, participar dos sacramentos regularmente, viver em santidade crescente para que nossas orações sejam poderosas e eficazes.
Reconhecemos que a guerra espiritual não termina com uma única oração, mas exige persistência incansável, como aquela viúva do Evangelho que insistiu com o juiz até conseguir justiça. São Miguel, ensina-nos a orar com a mesma determinação feroz que demonstraste ao enfrentar Satanás. Que nunca desanimemos, mesmo quando respostas demoram, mesmo quando situações parecem piorar antes de melhorar, mesmo quando o inimigo tenta nos convencer que nossas orações são inúteis. Sabemos que cada oração proferida com fé causa terremotos no reino espiritual. Cada invocação de teu nome faz demônios recuarem. Cada súplica sincera mobiliza hostes angelicais em nosso favor. Por isso continuaremos orando, continuaremos clamando, continuaremos intercedendo, até vermos a manifestação plena da vitória que já está garantida nos céus. Príncipe glorioso, também fazemos compromisso de cooperar com tua proteção através de ações práticas e sábias em nossas vidas. Entendemos que proteção espiritual não substitui responsabilidade humana, mas trabalha em conjunto com nossas decisões prudentes. Comprometemo-nos a manter nossos lares como santuários consagrados ao Senhor, livres de objetos amaldiçoados, livres de entretenimento que glorifica o mal, livres de influências que contaminam o ambiente espiritual. Faremos limpeza espiritual regular em nossas casas, usando água benta, sal exorcizado, óleo ungido, queimando incenso e sálvia consagrada, proclamando a palavra de Deus em cada cômodo. Colocaremos imagens sagradas em posições estratégicas, crucifixos nas portas de entrada para barrar entidades malignas, imagens de São Miguel nos quartos de nossos filhos para proteção durante o sono, quadros de Nossa Senhora vigiando sobre os espaços comuns da família. Estabeleceremos rotinas de oração familiar não negociáveis, mesmo que isso cause resistência inicial de nossos filhos, porque sabemos que há poder tremendo quando família se reúne diante de Deus. Vigiaremos sobre o que entra em nossas casas através de tecnologias. Instalaremos filtros de conteúdo em dispositivos eletrônicos, monitoraremos sem invadir privacidade inadequadamente, conversaremos abertamente sobre perigos digitais, ensinaremos discernimento em vez de apenas impor regras cegas. São Miguel, ajuda-nos a encontrar equilíbrio perfeito entre proteção e autonomia, entre vigilância e confiança, entre orientação e liberdade para nossos filhos crescerem em responsabilidade. Arcanjo poderosíssimo, enquanto finalizamos esta oração de proteção, já antecipamos em fé os testemunhos gloriosos que compartilharemos no futuro. Vemos profeticamente o dia, quando nossos filhos que hoje estão perdidos retornarão à casa do Pai, como aquele filho pródigo da parábola, humilhados e arrependidos, mas recebidos com festa e alegria indescritíveis. Imaginamos o momento quando aquele filho viciado que hoje nos parte o coração testemunhará sobre milagre de libertação tão poderoso que inspirará outros jovens a buscarem a mesma libertação. Antevemos aquela filha que hoje rejeita a fé, subindo em altar para compartilhar como Deus a resgatou das trevas e a trouxe para a luz maravilhosa, tornando-se instrumento de evangelização para toda uma geração. Profetizamos que nossos filhos não apenas serão salvos, mas se tornarão salvadores de outros, que não apenas escaparão das armadilhas do inimigo, mas ensinarão outros a evitá-las, que suas histórias de redenção glorificarão o nome de Deus e fortalecerão a fé de incontáveis pessoas. São Miguel, pedimos que reserves lugar de destaque para estes testemunhos na história da Igreja, que as histórias de nossos filhos sejam contadas em gerações futuras como exemplos do poder intercessor de São Miguel Arcanjo e da misericórdia infinita de Deus, que nunca desiste de nenhuma alma.
Comandante dos exércitos celestiais, depositamos também nas tuas mãos poderosas o futuro ministerial e vocacional de nossos filhos. Se o Senhor os chama para serem sacerdotes, que esta vocação floresça plenamente sob tua proteção. Guarda a pureza de futuros padres, protege a castidade de futuros religiosos, fortalece a determinação de futuras freiras que enfrentarão oposição do mundo, e até de familiares bem-intencionados, mas sem visão espiritual. Se estão destinados a serem leigos consagrados que transformarão o mundo secular com valores do reino, prepara-os desde já. Abre portas em universidades de excelência onde possam desenvolver talentos que Deus lhes deu. Conecta-os com mentores cristãos que os discipularão em suas profissões, posiciona-os em lugares estratégicos onde serão sal da terra e luz do mundo. Se alguns se tornarão pais e mães de família numerosa, protege sua fertilidade, guarda sua saúde reprodutiva, apresenta-lhes cônjuges igualmente comprometidos com a edificação de famílias santas. Se outros receberão chamado para missões transculturais, levando o evangelho a lugares perigosos, cobre-os com proteção especial que guardou missionários através dos séculos. São Miguel, cada filho tem propósito único e específico no plano eterno de Deus. E o inimigo conhece esses propósitos e trabalha desde cedo para sabotá-los. Mas declaramos que tu és guardião destes destinos divinos, que nenhum plano de Deus para nossos filhos seja frustrado, que cada um cumpra perfeitamente sua missão nesta terra e ouça do Senhor no final: muito bem, servo bom e fiel. Defensor celestial, enquanto nossa oração se aproxima do final, renovamos nossa consagração total de nossos filhos ao Sagrado Coração de Jesus, através do Imaculado Coração de Maria. Reconhecemos que a melhor proteção que podemos oferecer a nossos filhos é entregá-los completamente nas mãos de Jesus e Maria, nossos maiores intercessores e protetores. Consagramos cada filho pelo nome. Aqui, cada família mentalmente pronuncia os nomes de seus filhos, entregando-os de maneira irrevogável e definitiva ao cuidado celestial. Renunciamos a qualquer tentativa de controlar suas vidas ou manipular seus caminhos segundo nossos desejos egoístas. Confiamos que Deus sabe melhor que nós o que é ideal para cada um, e nos comprometemos a apoiar os planos divinos mesmo quando não compreendemos ou quando divergem de nossas expectativas. São Miguel, sela esta consagração com teu poder. Que nossos filhos sintam desde este momento que pertencem a Cristo de maneira especial, que foram separados para propósitos santos, que carregam marca divina em suas almas, que os identifica como propriedade exclusiva do céu. Que esta consagração seja blindagem espiritual poderosa que os protege em todas as circunstâncias da vida, desde a infância até a velhice, desde o primeiro até o último suspiro terreno. Glorioso Príncipe dos Anjos, concluímos esta oração com ação de graças antecipada por tudo que já foi conquistado no plano espiritual, mesmo que ainda não se manifeste completamente no plano natural. Agradecemos, porque sabemos que foste enviado por Deus especificamente em resposta ao nosso clamor. Agradecemos, porque confiamos que cada palavra desta oração foi registrada no céu e mobilizou forças angelicais em nosso favor. Agradecemos porque cremos que vitória já está garantida, libertação já foi decretada, proteção já está estabelecida sobre nossos filhos. Louvamos a Deus por tua fidelidade em defender aqueles que invocam teu nome. Glorificamos o Senhor pela sabedoria de criar seres angelicais tão poderosos e dedicados ao bem-estar da humanidade. Exaltamos o santo nome de Jesus Cristo, em cujo nome e autoridade toda esta oração foi proferida. São Miguel Arcanjo, que estas palavras continuem ecoando no reino espiritual, produzindo efeitos poderosos dia após dia. Que cada vez que recordarmos esta oração, seu poder seja renovado e intensificado.
Que quando nossos filhos estiverem em perigo, mesmo que nós não saibamos, tua presença seja instantaneamente ativada em defesa deles. Permanece conosco, permanece com nossos filhos, permanece sobre nossas famílias como guardião incansável que nunca dorme nem descansa. E quando finalmente chegarmos ao céu, após longas vidas abençoadas aqui na terra, que possamos todos, pais e filhos reunidos, ajoelhar-nos diante de Ti em gratidão eterna pela proteção que nos concedeste durante nossa peregrinação terrestre. Amém. Assim seja. Está feito. Selado no céu e na terra pelo poder do Altíssimo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Instantemente o pedimos, que Deus sobre ele impere. E, vós, príncipe da milícia celestial, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém e amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Poderosíssimo São Miguel Arcanjo, guerreiro incomparável das hostes celestiais, retornamos à tua presença com corações ainda mais inflamados de fé e determinação. Esta oração não pode terminar enquanto houver um único filho ainda necessitando de tua proteção divina, enquanto restar uma única ameaça não neutralizada, enquanto permanecer uma única corrente não quebrada. Ampliamos agora nosso clamor para alcançar dimensões ainda mais profundas da proteção que necessitamos. Nossos filhos não são apenas corpos físicos que precisam ser guardados de acidentes e violências externas. São seres tripartites compostos de espírito, alma e corpo. E cada uma destas dimensões requer tua vigilância específica e especializada. O inimigo é astuto e ataca simultaneamente em múltiplas frentes, sabendo que se conseguir penetrar defesas em qualquer uma destas áreas, pode eventualmente comprometer todo o ser. Por isso clamamos, São Miguel, estabelece proteção tridimensional sobre nossos filhos. Que seus espíritos sejam fortalezas inexpugnáveis, onde o Espírito Santo habita permanentemente. Que suas almas sejam jardins murados, onde apenas sementes de verdade podem ser plantadas. Que seus corpos sejam templos santos, preservados em pureza e santidade. Vem com teus exércitos angelicais e posiciona sentinelas em cada porta de entrada. Os 5 sentidos através dos quais influências externas penetram no mundo interior de nossos filhos. Coloca guardas poderosos sobre o que veem, sobre o que ouvem, sobre o que tocam, sobre o que cheiram, sobre o que provam. Que nenhuma experiência sensorial contamine ou corrompa o santuário sagrado que é a vida de cada um de nossos filhos. Defensor glorioso, há áreas específicas da vida de nossos filhos que o inimigo tem atacado com particular ferocidade e que agora trazemos explicitamente sob tua proteção. Primeiro, clamamos por proteção divina sobre a sexualidade de nossos filhos. Vivemos em geração onde pureza sexual é ridicularizada como antiquada e repressiva, onde promiscuidade é celebrada como libertação e autoexpressão, onde pornografia está disponível gratuitamente a um clique de distância para crianças de qualquer idade. O bombardeio de estímulos sexuais inapropriados começa cedo, em desenhos animados que sexualizam personagens infantis, em músicas que descrevem graficamente atos sexuais, em redes sociais onde a objetificação do corpo é normalizada e incentivada. São Miguel, protege a inocência de nossas crianças pelo maior tempo possível. Quando chegar o momento apropriado para despertamento sexual saudável, que aconteça dentro do contexto correto e sagrado que Deus planejou. Mas até lá, e mesmo depois disso, guarda-os da exploração, da manipulação, do uso e abuso. Há predadores sexuais disfarçados em todos os lugares. Em escolas como professores aparentemente confiáveis,
em igrejas como líderes que traem horrivelmente a confiança depositada neles, em famílias como parentes que deveriam proteger, mas ao invés disso violam. Que teus anjos criem barreiras intransponíveis entre nossos filhos e qualquer pessoa com intenções sexuais maliciosas. Que nossos filhos desenvolvam discernimento sobrenatural que os alerte instantaneamente quando alguém se aproxima com propósitos impuros. E para aqueles que já sofreram violação sexual, abuso ou trauma, ó São Miguel, derrama cura profundíssima sobre estas feridas tão dolorosas. Que memórias terríveis sejam saradas, que vergonha seja substituída por dignidade restaurada, que danos psicológicos sejam completamente revertidos pelo poder do Espírito Santo, operando através de tua intercessão. Príncipe Celestial, invocamos também tua proteção específica sobre a identidade de nossos filhos nestes tempos de confusão massiva sobre questões fundamentais de gênero e sexualidade. O inimigo tem investido recursos tremendos em campanha massiva para confundir crianças e jovens sobre verdades básicas de sua criação como homem ou mulher. Desde jardim de infância, são ensinados que gênero é espectro fluido, que podem escolher ser menino hoje e menina amanhã, que corpos não determinam identidade, que sentimentos subjetivos são mais reais que biologia objetiva. Professores incentivam transições de gênero sem conhecimento ou consentimento dos pais. Médicos prescrevem hormônios bloqueadores de puberdade para crianças que mal sabem soletrar estas palavras. Cirurgiões mutilam corpos de adolescentes confusos, prometendo felicidade que nunca se materializa. São Miguel, esta é a abominação satânica disfarçada de compaixão e aceitação. É ataque direto contra a imagem de Deus na humanidade, pois Deus os criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Protege nossos filhos desta mentira destruidora, que conheçam com absoluta certeza a verdade sobre sua identidade como foram criados por Deus. Se são meninos, que cresçam em masculinidade santa conforme o padrão de Cristo. Se são meninas, que floresçam em feminilidade radiante conforme o modelo de Maria. Que nenhuma confusão ideológica implantada por sistema educacional corrompido ou cultura decadente consiga abalar o alicerce de sua identidade verdadeira. E se já foram capturados por estas mentiras, que sejam libertados imediatamente. Que escalas caiam de seus olhos e vejam claramente a verdade. Que arrependimento genuíno inunde seus corações e os conduza de volta à realidade da criação divina. Arcanjo vitorioso, precisamos urgentemente de tua intervenção sobre a educação formal de nossos filhos. As escolas e universidades, que deveriam ser lugares de aprendizado genuíno, transformaram-se frequentemente em centros de doutrinação ideológica. Professores que deveriam ensinar pensamento crítico, ao invés disso, impõem narrativas únicas e punem alunos que ousam questionar. Currículos que deveriam apresentar conhecimento equilibrado são enviesados para promover agendas políticas específicas. História é reescrita para vilificar heróis cristãos e heroicizar figuras anticristãs. Ciência é manipulada para contradizer verdades bíblicas. Literatura é selecionada para normalizar imoralidade e atacar valores tradicionais. E alunos que mantêm convicções cristãs são frequentemente ridicularizados, discriminados nas notas, excluídos de oportunidades, perseguidos sutilmente de maneiras que administradores negam, mas que são muito reais. São Miguel, protege nossos filhos nestes campos de batalha acadêmicos. Dá-lhes sabedoria para navegar sistemas hostis sem comprometer sua fé. Concede-lhes favor com pelo menos alguns professores que os tratarão justamente. Fortalece-os para permanecerem fiéis mesmo sob pressão. E, quando necessário, abre portas para alternativas, escolas católicas genuínas, educação em casa, programas online,
qualquer opção que preserve sua fé enquanto desenvolve suas mentes. Que nossos filhos sejam educados excelentemente, sem serem doutrinados perniciosamente. Que se tornem pensadores brilhantes, fundamentados em verdade absoluta em vez de relativistas confusos à deriva em mar de subjetivismo. Comandante das milícias celestiais, clamamos por tua proteção sobre a saúde física completa de nossos filhos, desde a concepção até a velhice. Protege-os desde o momento em que são concebidos no ventre materno. Que nenhuma tentativa de aborto tenha sucesso contra aqueles destinados a viver. Que desenvolvimento fetal aconteça perfeitamente, sem anormalidades ou complicações. Que partos sejam seguros tanto para mães quanto para bebês. Durante a infância, guarda-os de doenças graves, de acidentes domésticos, de morte súbita infantil, de qualquer ameaça à vida nesta fase vulnerável. Na adolescência, quando corpos passam por transformações tremendas, que estas mudanças ocorram saudavelmente, sem distúrbios hormonais, sem doenças autoimunes, sem cânceres precoces, sem condições crônicas debilitantes. São Miguel, há epidemia de doenças misteriosas afligindo jovens hoje. Síndromes de fadiga crônica, condições autoimunes múltiplas, alergias severas a tudo, doenças neurológicas inexplicáveis. Muitas destas têm raízes espirituais além de causas físicas. Quebra todo ataque demoníaco manifestado como doença. Expulsa espíritos de enfermidade que fazem morada em corpos que deveriam ser templos do Espírito Santo. Ordena cura completa, restauração total, saúde radiante para nossos filhos. Que seus sistemas imunológicos funcionem perfeitamente, que seus órgãos operem em harmonia ideal, que cada célula de seus corpos manifeste o design original de Deus para a saúde perfeita. E quando inevitavelmente ficarem doentes com enfermidades comuns da vida, que recuperação seja rápida, que complicações sejam evitadas, que cada experiência de doença os aproxime de Deus, em vez de afastá-los pela amargura. Defensor poderoso, invocamos tua proteção urgente sobre a saúde mental e emocional de nossos filhos nesta geração caracterizada por níveis sem precedentes de ansiedade, depressão e suicídio entre jovens. Estatísticas são aterradoras. Cada vez mais adolescentes tentam tirar a própria vida. Cada vez mais crianças são diagnosticadas com distúrbios psiquiátricos graves. Cada vez mais jovens adultos são incapazes de funcionar devido a problemas de saúde mental paralisantes. São Miguel, sabemos que nem toda doença mental é espiritual em origem, que há componentes bioquímicos reais, que cérebros podem ter desequilíbrios genuínos que requerem tratamento médico apropriado. Mas também sabemos que o inimigo explora e exacerba estes problemas, que há componente espiritual em muitos casos que medicação sozinha nunca resolverá. Por isso, pedimos tua intervenção tanto no plano espiritual quanto no plano natural. Que nossos filhos tenham acesso a tratamento médico excelente quando necessário, psiquiatras competentes que prescrevem medicações apropriadas, terapeutas cristãos que tratam mente e alma simultaneamente, conselheiros sábios que oferecem perspectiva bíblica junto com ferramentas psicológicas. Mas, simultaneamente, vem com poder celestial e quebre toda a opressão demoníaca que se manifesta como depressão clínica. Expulsa espíritos de ansiedade que torturam mentes com preocupações obsessivas. Remove espíritos suicidas que sussurram mentiras mortais nos momentos de maior vulnerabilidade. Cura trauma profundo que causa transtorno de estresse pós-traumático. Restaura padrões saudáveis de pensamento onde instalaram-se padrões destrutivos. Que nossos filhos experimentem liberdade mental e emocional que lhes permite viver vidas plenas e frutíferas. Glorioso Príncipe dos Anjos, precisamos também de tua proteção específica sobre as finanças futuras de nossos filhos.
O inimigo sabe que escravidão financeira é uma das ferramentas mais efetivas para manter pessoas presas, ansiosas, incapazes de seguir chamados de Deus que exigiriam sacrifícios financeiros. Por isso ataca desde cedo, estabelecendo padrões de pobreza geracional, criando mentalidades de escassez, plantando crenças limitantes sobre dinheiro, incentivando decisões financeiras desastrosas. São Miguel quebra todo espírito de pobreza que tenha sido herdado através de linhagens familiares. Anula toda palavra de maldição financeira proferida sobre nossos filhos. Destrói crenças mentirosas sobre dinheiro que o inimigo tenta implantar. Protege nossos filhos de decisões financeiras terrivelmente imprudentes, empréstimos estudantis esmagadores para diplomas sem valor, cartões de crédito com juros predatórios, esquemas de pirâmide disfarçados de oportunidades, vícios em jogos de azar, gastos compulsivos que criam dívidas insustentáveis. Dá-lhes sabedoria financeira sobrenatural, mesmo se nós pais nunca fomos bons exemplos nesta área. Conecta-os com mentores financeiros cristãos que os ensinarão princípios bíblicos de mordomia. Abre portas para empregos que pagam justamente e permitem viver dignamente. Que nossos filhos sejam prósperos, não para viver em luxo egoísta, mas para terem recursos abundantes, para apoiar a obra de Deus, abençoar outros, viver generosamente como testemunho do Deus que supre todas as necessidades. São Miguel Arcanjo, continuamos este clamor poderoso expandindo nossa súplica para áreas ainda mais específicas onde nossos filhos necessitam de tua intercessão vigilante. Há dimensões da vida moderna que nossos antepassados jamais enfrentaram, desafios únicos desta geração digital que exigem proteção especializada. Primeiro, e mais urgentemente, imploramos tua proteção sobre nossos filhos no mundo virtual, onde passam horas incontáveis de suas vidas. A internet é território vasto e perigoso, muito mais ameaçador que qualquer selva física, porque perigos são invisíveis, predadores são anônimos, armadilhas são disfarçadas como entretenimento inofensivo. Cada clique pode levar a abismos, cada site visitado deixa rastros que algoritmos maliciosos usam para arrastar crianças mais profundamente em conteúdos progressivamente mais destrutivos. Pornografia não fica esperando. Em sites escondidos, salta agressivamente em telas através de anúncios, através de mensagens não solicitadas, através de links enviados por colegas, capturando olhos inocentes e criando dependências neurológicas antes que crianças compreendam o que está acontecendo. Redes sociais que prometem conexão entregam comparação tóxica, cyberbullying cruel, exposição a padrões de beleza impossíveis, pressão para performar vidas falsamente perfeitas. Jogos online conectam nossos filhos com estranhos, adultos que podem ser aliciadores sexuais disfarçados de outros jogadores adolescentes. São Miguel, coloca guardas angelicais nas fronteiras digitais, que teus anjos monitorem cada site visitado, cada mensagem recebida, cada vídeo assistido. Quando o conteúdo maligno tentar alcançar nossos filhos, que seja bloqueado sobrenaturalmente, que telas congelem, que conexões caiam, que dispositivos apresentem problemas técnicos inexplicáveis que impeçam acesso, que nossos filhos desenvolvam aversão natural a conteúdos impuros e violentos, sentindo desconforto espiritual imediato, que os faça fechar instantaneamente qualquer coisa que não devem ver. Guerreiro invencível dos céus, protege nossos filhos especificamente contra aliciadores online que são pandemia crescente nesta era digital. Há predadores dedicando tempo integral a pescar crianças vulneráveis através de internet. Fingem ser adolescentes com interesses similares. Constroem confiança gradualmente através de meses de conversas,
aparentemente inocentes, eventualmente manipulam vítimas a enviarem fotos comprometedoras que depois usam como chantagem, finalmente marcam encontros presenciais onde execute crimes horríveis. São Miguel, que nossos filhos sejam protegidos por sabedoria sobrenatural que os faça desconfiar de estranhos online, não importa quão convincentes pareçam. Que discernimento espiritual dispare alarmes em seus espíritos quando conversas começarem a tomar direções inapropriadas. Que tenham coragem de compartilhar conosco quando se sentirem desconfortáveis com interações online, sem medo de perder privilégios de internet. E quando predadores tentarem aproximação, que teus anjos criem confusão em seus planos. Que perfis sejam banidos antes de causarem dano. Que autoridades sejam alertadas sobrenaturalmente sobre atividades criminosas. Que nenhum filho nosso seja vítima destes monstros humanos que o inimigo usa para destruir inocência. Protege também nossos filhos de serem eles mesmos aliciados a participar de atividades ilícitas online. Hackeamento, compartilhamento de material ilegal, bullying coordenado contra outros, que permaneçam em lado correto de toda a linha moral e legal em suas atividades digitais. Príncipe glorioso das milícias angelicais, imploramos tua proteção sobre a reputação de nossos filhos na era onde um único erro capturado em vídeo pode destruir futuros inteiros. Adolescentes fazem bobagens, sempre fizeram. Mas antigamente, estas bobagens eram esquecidas, perdoadas, deixadas no passado. Hoje tudo é filmado, tudo é compartilhado, tudo permanece eternamente online, onde empregadores futuros, universidades, parceiros românticos podem descobrir. Um momento de embriaguez filmado numa festa aos 15 anos pode custar oportunidade de emprego aos 25. Uma briga na escola capturada em vídeo viral pode perseguir alguém décadas depois. Comentários tolos feitos em redes sociais durante a adolescência podem retornar para assombrar carreiras adultas. São Miguel, protege nossos filhos desta permanência implacável do digital. Que não cometam erros que serão registrados eternamente. Quando estiverem prestes a fazer algo que lamentarão, que teus anjos intervenham, criando interrupções que os impeçam. Se já existem conteúdos comprometedores sobre eles online, que sejam removidos sobrenaturalmente, que algoritmos de busca os enterrem profundamente onde não possam ser encontrados, que tecnicamente desapareçam como se nunca tivessem existido. Protege-os também de falsificações maliciosas, imagens manipuladas, vídeos fabricados, histórias inventadas que inimigos podem criar para destruir reputações. Que verdade sempre prevaleça, que mentiras sejam expostas, que justiça seja feita quando nossos filhos forem caluniados. Dá-lhes sabedoria para cultivar presenças online positivas que refletem caráter cristão e glorificam a Deus. Defensor celestial, há também necessidade urgente de proteção contra influências de celebridades e influenciadores que nossos filhos idolatram. Jovens hoje são profundamente moldados por pessoas que seguem em redes sociais, youtubers que assistem religiosamente, músicos cujas letras memorizam, atletas que veneram, atores que consideram modelos. Muitos destes ídolos culturais promovem ativamente estilos de vida contrários ao Evangelho. Glorificam promiscuidade, normalizam o uso de drogas, ridicularizam fé cristã, exibem materialismo extremo, modelam egoísmo absoluto. E porque têm plataformas massivas e produção de alta qualidade, suas mensagens penetram profundamente em mentes jovens, de maneiras que sermões de domingo nunca conseguem igualar. São Miguel, quebra estes ídolos. Que nossos filhos desenvolvam capacidade de admirar talentos sem absorver veneno moral. Que vejam através de glamour superficial e reconheçam vazio espiritual.
que discernam mensagens destrutivas embutidas em entretenimento aparentemente inofensivo, e principalmente que encontrem heróis verdadeiros, santos que viveram radicalmente para Cristo, mártires que morreram por fé, missionários que sacrificaram tudo por evangelho, líderes cristãos contemporâneos que demonstram integridade genuína. Redireciona a admiração de nossos filhos para modelos dignos de imitação. Conecta-os com influenciadores cristãos autênticos que usam plataformas para edificar em vez de destruir. Que consumo de mídia e entretenimento seja filtrado através de lente bíblica que retém o bom e rejeita o mal. Arcanjo poderosíssimo, precisamos também de tua proteção sobre os relacionamentos de nossos filhos dentro de nossas próprias famílias extensas. Infelizmente, nem todos os parentes têm influência positiva. Há tios que oferecem drogas e álcool para sobrinhos menores de idade. Há avós que solapam a autoridade parental, contradizendo regras que estabelecemos. Há primos mais velhos que introduzem irmãos mais novos a conteúdos pornográficos e práticas sexuais precoces. Há familiares que zombam de fé cristã durante reuniões familiares, plantando sementes de dúvida. Alguns parentes praticam ocultismo e tentam envolver crianças em rituais disfarçados de tradições culturais inofensivas. Outros carregam amarguras profundas e envenenam a atmosfera familiar com negatividade constante. São Miguel, protege nossos filhos de influências tóxicas, mesmo quando vêm de pessoas que deveriam amá-los e protegê-los. Dá-nos sabedoria como pais para estabelecer limites saudáveis sem criar divisões desnecessárias. Que saibamos quando permitir interação supervisionada e quando é necessário o afastamento completo para a segurança de nossos filhos. Protege especialmente aqueles que vivem em lares divididos devido a divórcios, que são forçados a passar tempo em ambientes onde valores cristãos são ridicularizados ou onde há exposição a situações inadequadas. Que teus anjos os guardem especialmente nestas visitas, preservando sua fé e inocência mesmo em territórios hostis. Quando reuniões familiares se tornarem campos de batalha espirituais, manifesta-te visivelmente na atmosfera, trazendo paz sobrenatural, ou, se necessário, criando circunstâncias que impeçam encontros prejudiciais. Comandante dos exércitos celestiais, expandimos nossa súplica para incluir proteção sobre os sonhos e o sono de nossos filhos. O inimigo não respeita o horário de descanso. Pelo contrário, ataca frequentemente quando defesas estão mais baixas durante sono. Quantas crianças têm pesadelos terríveis que as deixam aterrorizadas de dormir? Quantos adolescentes têm sonhos perturbadores de conteúdo sexual que criam vergonha e confusão? Quantos jovens são visitados em sonhos por entidades malignas que se apresentam como guias espirituais ou pessoas falecidas oferecendo conhecimento proibido? Paralisia do sono, onde vítimas acordam incapazes de mover-se enquanto sentem presenças opressoras em seus quartos, é ataque demoníaco direto que traumatiza profundamente. São Miguel estabelece vigilância angelical, especialmente durante horas de sono. Que anjos da guarda permaneçam postados ao redor das camas de nossos filhos, espadas desembainhadas, prontos para repelir qualquer invasão noturna. Consagra os quartos onde nossos filhos dormem como santuários sagrados, onde demônios não têm permissão de entrada. Que travesseiros sejam ungidos com óleo santo, que colchões sejam aspergidos com água benta, que paredes sejam marcadas com sinal da cruz invisível aos olhos, mas poderoso no espírito. Que nossos filhos durmam profundamente, descansem completamente, acordem revigorados. E quando tiverem sonhos, que sejam sonhos santos, visões de Deus, encontros com anjos, revelações divinas que edificam fé em vez de aterrorizarem. Que o tempo de sono seja renovação total de corpo, mente e espírito, em vez de campo de batalha noturno.
Glorioso São Miguel, protege também a criatividade e os talentos únicos que Deus plantou em nossos filhos. Cada criança nasce com dons especiais. Alguns são artistas naturais, outros são músicos talentosos. Alguns têm mentes científicas brilhantes, outros possuem inteligência emocional excepcional. Alguns são atletas dotados, outros são escritores natos. Estes talentos são presentes de Deus destinados a glorificá-lo e abençoar a humanidade. Mas o inimigo odeia ver dons divinos florescendo e trabalha para destruí-los, pervertê-los ou desperdiçá-los. Críticas cruéis de professores ou colegas podem matar paixão artística em crianças sensíveis. Comparações tóxicas com irmãos ou amigos podem convencer jovens que não são bons o suficiente. Falta de recursos ou oportunidades pode sufocar talentos que precisam de cultivação para florescer. E mesmo quando talentos se desenvolvem, o inimigo tenta redirecioná-los para propósitos egoístas ou destrutivos, em vez de divinos. São Miguel protege os dons de nossos filhos, que desenvolvam plenamente cada capacidade que Deus lhes concedeu. Abre portas para treinamento apropriado, conecta-os com mentores que os nutrem em vez de desencorajá-los, provê recursos necessários para desenvolvimento de talentos e principalmente que usem seus dons para a glória de Deus. Que artistas criem beleza que eleva almas para o céu. Que músicos componham adoração que toca corações. Que cientistas descubram verdades que revelam maravilhas da criação. Que atletas demonstrem excelência que inspira outros. Que cada talento seja arma no arsenal de Deus para atrair mundo para Cristo. Santíssimo São Miguel Arcanjo, ao continuar este clamor poderoso por nossos filhos, nossos corações transbordam com gratidão antecipada pelas vitórias que já estão sendo conquistadas no reino espiritual enquanto proferimos estas palavras de fé. Sentimos mudança na atmosfera espiritual, percebemos que anjos estão em movimento, sabemos que o inimigo já está recuando diante da autoridade que invocamos através de teu santo nome. Esta não é oração vazia ecoando no vazio. É decreto profético que altera realidades. É proclamação de guerra que mobiliza hostes celestiais. É declaração de fé que move montanhas. Cada palavra pronunciada com convicção genuína é como tijolo construindo fortaleza de proteção ao redor de nossos filhos. Cada súplica sincera é como soldado angelical adicionado aos exércitos que os defendem. Cada lágrima derramada em intercessão é como combustível divino, energizando operações celestiais em seu favor. São Miguel, vemos agora dimensões adicionais, onde tua proteção é absolutamente essencial. Protege nossos filhos contra espírito de rebeldia, que é epidêmico nesta geração. Rebeldia não é meramente desobediência normal de adolescência que sempre existiu. É postura ideológica cultivada sistematicamente por cultura que ensina crianças que autoridade é sempre suspeita, que tradição deve ser rejeitada, que experiência dos mais velhos não tem valor, que cada geração deve inventar completamente nova moralidade. Professores ensinam estudantes a questionar tudo que pais dizem. Mídia retrata figuras paternas como imbecis incompetentes e mães como opressoras controladoras. Influenciadores celebram rebeldia como coragem e submissão como fraqueza. Resultado é geração que rejeita automaticamente sabedoria testada através de séculos em favor de experimentações perigosas que levam invariavelmente ao sofrimento. Poderoso Príncipe Celestial, quebre completamente este espírito de rebeldia sobre nossos filhos, que respeitem a autoridade legítima, pais, professores dignos, líderes espirituais, leis justas, não por coerção, mas por reconhecimento de que estruturas de autoridade são presentes de Deus para nosso bem, que entendam que liberdade verdadeira não vem de ausência de limites, mas de viver dentro de limites sábios que Deus estabeleceu,
que desenvolvam humildade para aprender com aqueles que viveram mais e sabem mais. Mas, simultaneamente, dá-lhes discernimento para resistir à autoridade quando esta exige desobediência a Deus. Que sejam submissos onde apropriado, mas corajosamente rebeldes contra a tirania genuína. Que digam sim à paz que os guiam em sabedoria, mas não a qualquer voz que os chama ao pecado. Não importa quão autoritária. São Miguel, equilibra em nossos filhos obediência santa com resistência justa, submissão apropriada com coragem profética. Que sejam como Daniel, respeitoso com o rei, mas inflexível em convicções, cortês com autoridades, mas firme em fidelidade a Deus. Protege-os de extremos perigosos, nem rebeldia arrogante que rejeita toda a autoridade, nem conformidade covarde que aceita todo abuso de poder. Defensor glorioso, há também necessidade crítica de proteção contra espírito de vitimização que paralisa tantos jovens hoje. Cultura contemporânea ensina crianças a se identificarem primariamente por ofensas sofridas, a catalogarem injustiças reais ou percebidas, a cultivarem ressentimentos, a exigirem que o mundo inteiro acomode suas sensibilidades. Qualquer dificuldade é interpretada como trauma que os incapacita permanentemente. Qualquer crítica é rotulada como um abuso que requer terapia extensiva. Qualquer desapontamento justifica desistência de responsabilidades. Este espírito de vitimização rouba poder, destrói resiliência, cria fragilidade onde deveria haver força. São Miguel, protege nossos filhos desta mentalidade tóxica, que reconheçam injustiças reais quando ocorrem, mas não construam identidades inteiras ao redor de ofensas, que desenvolvam resiliência que os capacita a superar dificuldades em vez de serem destruídos por elas, que vejam desafios como oportunidades para crescimento em vez de desculpas para a vitimização. Ensina-os verdade libertadora, que enquanto não podem controlar o que outros fazem a eles, sempre podem controlar como respondem. Que enquanto podem ter sido vítimas de injustiças, não precisam permanecer em identidades de vítimas perpetuamente. Que o mesmo Deus que permitiu José ser vendido como escravo e falsamente aprisionado, também o promoveu a segundo no comando de Egito. Que as mesmas circunstâncias que o inimigo planejou para mal podem ser transformadas por Deus em bem tremendo. Liberta nossos filhos de prisões de vitimização e lança-os em liberdade de vitória, através de Cristo, que nos torna mais que vencedores. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos agora a este 8º bloco de súplicas com corações ainda mais inflamados pelo fogo do Espírito Santo, com fé ainda mais fortalecida pela certeza de que cada palavra pronunciada nesta oração tem ecoado poderosamente nos corredores celestiais. Sentimos a presença angelical intensificar-se ao nosso redor, enquanto prosseguimos nesta batalha espiritual travada de joelhos, mas com poder que abala o inferno inteiro. Neste momento crucial, invocamos tua proteção específica sobre os momentos de transição críticos na vida de nossos filhos, pois sabemos que o inimigo ataca ferozmente durante períodos de mudança, quando pessoas estão mais vulneráveis. A transição da infância para a adolescência é campo minado espiritual. Corpos mudam rapidamente, causando confusão e desconforto. Hormônios criam tempestades emocionais. Identidade é questionada profundamente. Pressão de pares intensifica-se dramaticamente. É nesta fase que muitos se afastam da fé de infância, que começam experimentações perigosas, que formam amizades destrutivas que marcarão anos futuros. São Miguel estabelece proteção especialmente forte ao redor de nossos filhos durante puberdade e anos adolescentes. Que naveguem estas águas turbulentas sem naufragar espiritualmente. Que mudanças físicas sejam aceitas com paz em vez de ansiedade, que flutuações emocionais sejam gerenciadas com sabedoria em vez de explosões destrutivas,
que busca por identidade os leve a Cristo em vez de afastá-los dele. Protege especialmente suas decisões durante estes anos formativos, quando escolhas feitas podem estabelecer padrões para a vida inteira. Príncipe poderoso das hostes celestiais, protege também a transição crucial de casa dos pais para a independência adulta. Quando nossos filhos saem para universidades distantes, para primeiros empregos em cidades novas, para apartamentos próprios, longe de supervisão familiar. Este é momento de vulnerabilidade extrema. Pela primeira vez, tem liberdade total, sem prestação de contas imediata, sem olhos parentais observando, sem estruturas familiares, mantendo-os no caminho certo. É neste momento que muitos abandonam completamente práticas de fé que mantinham em casa, que mergulham em estilos de vida destrutivos que pais nunca permitiriam, que tomam decisões terríveis com consequências que os perseguirão por décadas. São Miguel, vai com nossos filhos quando deixam nossas casas. Que tua presença os acompanhe em dormitórios universitários, em apartamentos compartilhados, em cidades desconhecidas. Que anjos da guarda permaneçam vigilantes, mesmo quando estão a milhares de quilômetros de distância. Quando tentações se intensificarem devido à ausência de supervisão parental, que voz do Espírito Santo dentro deles se torne ainda mais clara e mais forte. Que valores que instilamos desde a infância estejam tão profundamente enraizados que permaneçam firmes mesmo sob pressões tremendas. Ajuda-os a encontrar rapidamente comunidades cristãs saudáveis em lugares novos. Igrejas vibrantes, grupos de jovens autênticos, amigos crentes que os manterão responsáveis e os encorajarão na fé. Que esta transição para a independência seja oportunidade para a fé própria florescer em vez de murchar. Arcanjo vitorioso, precisamos urgentemente de tua proteção contra espírito de imediatismo que domina a geração digital. Nossos filhos crescem em mundo onde tudo é instantâneo. Respostas imediatas em buscas online, gratificação instantânea através de likes e comentários, entretenimento sob demanda disponível sempre, comunicação em tempo real com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Esta velocidade tecnológica cria expectativas irrealistas sobre todas as áreas da vida, destruindo virtudes cruciais como paciência, perseverança, capacidade de trabalhar por objetivos de longo prazo. Quando oração não é respondida imediatamente, desistem de orar. Quando o aprendizado é difícil, abandonam em vez de persistir. Quando relacionamentos exigem trabalho, descartam pessoas como se fossem aplicativos desinstalados. Quando carreira não decola instantaneamente, mudam direções compulsivamente em vez de construir expertise através de anos de dedicação. São Miguel, protege nossos filhos deste espírito de imediatismo, que desenvolvam paciência santa que espera nos tempos de Deus, que cultivem perseverança que continua mesmo quando resultados demoram. Que aprendam verdade que grandes coisas requerem grande tempo, que carvalhos crescem lentamente, mas duram séculos, enquanto bambus crescem rapidamente, mas são fracos. Que entendam que Deus frequentemente trabalha em escalas de décadas ou vidas inteiras, não em ciclos de notícias de 24 horas. Ensina-os a plantar sementes hoje que florescerão em árvores amanhã, mesmo que não vejam frutos. Imediatamente, dá-lhes fé para crer em promessas de Deus, mesmo quando o cumprimento parece impossível ou infinitamente distante. Comandante Supremo das milícias angelicais, invocamos tua proteção específica sobre a capacidade de concentração e atenção de nossos filhos. A epidemia de déficit de atenção nesta geração, não apenas diagnosticada clinicamente, mas culturalmente cultivada. Crianças são bombardeadas com estímulos constantes que treinam cérebros a saltar rapidamente entre múltiplas distrações, em vez de focar profundamente em uma coisa.
Vídeos curtos de segundos em plataformas sociais destroem capacidade de acompanhar argumentos complexos ou narrativas longas. Notificações constantes em dispositivos interrompem pensamento continuamente, fragmentando a atenção em pedaços minúsculos. Multitarefa compulsiva cria ilusão de produtividade, enquanto na realidade impede trabalho profundo genuíno. Resultado é geração incapaz de ler livros inteiros, de estudar assuntos complexos, de orar contemplativamente, de ter conversas profundas sem checar em telefones. São Miguel protege a capacidade de nossos filhos de focar, que desenvolvam disciplina mental de concentrar a atenção profundamente em uma coisa de cada vez, que aprendam a criar espaços de silêncio, sem estímulos constantes, onde mente pode processar, integrar, criar, que descubram alegria de imersão total em livro fascinante, de contemplação prolongada de verdade bíblica, de conversa ininterrupta que cria conexão genuína, que resistam cultura de distração e cultivem capacidade de atenção sustentada, que é essencial para a realização de qualquer coisa significativa na vida. Cura danos neurológicos causados por anos de fragmentação atencional. Restaura padrões cerebrais saudáveis que permitem pensamento profundo, aprendizado real, crescimento intelectual genuíno. Príncipe glorioso dos exércitos de Deus, protege também nossos filhos contra a comparação tóxica que redes sociais amplificam exponencialmente. Comparação sempre existiu, mas mídia social criou palco onde todos performam versões editadas de vidas aparentemente perfeitas. Adolescentes comparam suas realidades bagunçadas com highlights cuidadosamente curados de colegas, levando inevitavelmente a sentimentos de inadequação. Veem corpos impossíveis alterados digitalmente e desenvolvem ódio por próprios corpos normais. Observam sucessos de outros sem ver fracassos escondidos e concluem que são únicos em suas lutas. Testemunham relacionamentos românticos idealizados e sentem que seus relacionamentos reais são deficientes. Assistem conquistas de colegas e sentem que estão ficando para trás em competição invisível. São Miguel liberta nossos filhos desta prisão de comparação. Que entendam verdade fundamental, que corrida da vida não é contra outros, mas contra próprio potencial. Que o único padrão relevante não é o que outros alcançaram, mas o que Deus os chamou especificamente para ser. Que celebrem sucessos de outros genuinamente, em vez de usar como métricas para a própria inadequação. Que desenvolvam contentamento sagrado que se regozija em dons únicos que Deus lhes deu, em vez de cobiçar dons de outros. Que vejam através de ilusões de perfeição em redes sociais e reconheçam que todos lutam, todos falham, todos carregam dores escondidas. Que encontrem identidade não em comparações horizontais com pares, mas em relacionamento vertical com Deus que os criou maravilhosamente únicos. Defensor poderoso, ao aproximar-nos da conclusão deste bloco, declaramos proteção final sobre o testemunho cristão de nossos filhos no mundo. Que não escondam sua fé envergonhadamente, mas a proclamem corajosamente. Que sejam sal que preserva e luz que ilumina em gerações escuras. Que suas vidas sejam sermões andantes que atraem outros para Cristo. Quando colegas zombarem, que respondam com graça e firmeza. Quando cultura pressionar para a conformidade, que permaneçam distintos. Quando for custoso seguir Jesus, que contem custo e o paguem alegremente. São Miguel, que nossos filhos sejam guerreiros espirituais de sua geração, levantando bandeira de Cristo em território inimigo, recusando-se a recuar mesmo quando batalha é feroz. Que sejam como o jovem Davi enfrentando gigantes, como Daniel resistindo o decreto real, como 3 jovens hebreus preferindo fornalha ardente a adorar ídolos. Protege-os não apenas de mal, mas para propósito santo.
não apenas de destruição, mas para destinação gloriosa. Que cada filho seja arma poderosa nas mãos de Deus para esta geração. Amém. Agora respire fundo. Entregue seus filhos nas mãos de Deus. A angústia que você carregava não precisa mais pesar no seu coração. São Miguel Arcanjo já está de sentinela. As asas dele estão estendidas sobre seus filhos. A casa está guardada. Os caminhos estão protegidos. O sono será tranquilo. Onde você não pode estar, o céu estará. Onde você não pode ver, Deus já viu. Onde existe perigo, o livramento já foi liberado. Declare com fé agora: meus filhos pertencem a Deus e estão protegidos dia e noite. Se essa oração tocou o seu coração, curta, compartilhe e permaneça neste canal, porque orações feitas com amor constroem muralhas de proteção ao redor da família. Hoje, seus filhos dormem debaixo das asas do céu e você pode descansar. Amém?